Primers, eu sou a Chakramer, sejam muito bem-vindos a mais um Listando, o nosso programa que apresenta listas variadas. E hoje é a prova do que eu sempre digo, os temas são aqueles que eu e os redatores gostamos. Então, antes de falar do tema desse episódio, vamos relembrar um pouquinho algo que aconteceu no episódio 4, sobre filmes inspirados no mundo dos games, lembra? Para quem já assistiu, spoiler para quem não assistiu, o Lucas, redator aqui do Prime, ficou de cara que na lista não entrou o jogador número 1. Aí eu sugeri criarmos um episódio sobre o Steven Spielberg, que dirigiu o filme. Daí pesquisamos toda a cinebiografia do cara. Deu um trabalho, mas aqui estão os 5 filmes que provam que o Spielberg é fera em todos os gêneros. Agora atenção, antes da lista começar para valer, bora fazer uma combinação aqui? Ups. Não vai ter clássicos do Spielberg, aqueles que todo mundo ama e conhece, tipo Jurassic Park, Indiana Jones, ET, Tubarão. Afinal, o homem tem quase 60 anos de carreira, mais de 35 longas lançados e 3 Oscars na prateleira de casa. Então, a ideia é tentar listar aqueles filmes que mostram que ele se arrisca, se reinventa sempre, beleza? Então partiu lista! Yeah! Já para começar e para não dizer que não falei das flores, a posição número 5 é de uma ficção científica. E sim, Lucas, meu parceiro de redação, eis aqui, jogador número 1. Aí vocês vão me perguntar, entre as ficções científicas dirigidas pelo Spielberg, por que destacar esse filme não, sei lá, aí Inteligência Artificial ou Minority Report, que por sinal também são ótimos? Bom, porque em jogador número 1, o Steven parecia querer se divertir. Eu acho que ele conseguiu, e essa diversão é transmitida para o espectador. Somos transportados para dentro do mundo de um videogame, e a construção do universo é tão bem feita que é como se a gente jogasse aquele jogo desde sempre. This isn't just a game. I'm talking about actual life and death stuff. The Oasis, the world's most important economic resource. Além disso, o filme é cheio de efeitos especiais, coisa que o Spielberg manja muito bem. E ainda tem uma das melhores referências já feitas dentro de um filme a outro filme, ou o que pelo menos eu vi. Para quem não sabe, o Spielberg é um daqueles que defende a importância do cinema, a história. É super envolvido com projetos de reconstrução de filmes antigos e por aí vai. E em jogador número 1, ele homenageia um dos grandes nomes da sétima arte, o Stanley Kubrick, colocando os personagens do jogo para jogar dentro do cenário de O Iluminado. E aí, gente, a recriação desse cenário de maneira digital é perfeita. É como se o Spielberg tivesse filmado lá na época do filme mesmo. Hello, Danny. Ou seja, além de provar todo o seu talento como cineasta, como criador de universos, o Spielberg ainda usou o jogador número 1 para reiterar o seu amor pelo cinema. Chega a ser emocionante. E se falamos em emoção, drama também é a área do diretor. E na posição número 4 está o mais recente lançamento dele, Os Fabelmans. O quê? Você estava esperando a lista de Schindler? Lincoln? O resgate do soldado Ryan? No, God! Amores da Tia Chá. Eu sei, são todos dramas incríveis e memoráveis, mas eu vou repetir, o cara é tão bom no que faz que escolher 5 filmes para essa lista foi difícil. Aliás, nota mental, repensar as ideias de listando com outros diretores renomados. Mas voltando ao drama escolhido, não é que seja fácil filmar um filme sobre guerra ou a biografia de um presidente dos Estados Unidos. Porém, pensa comigo o quanto deve ser difícil criar um filme baseado na sua própria vida. Os Fabelmans é isso, uma versão ficcional da infância, da adolescência e do início da juventude do próprio Spielberg, contando inclusive como ele se apaixonou pelo cinema. This movie for me was like a time machine because I knew where I was at every moment. And I realized at the end of shooting The Fabelmans I would never be able to go home again, but at least I've got this film to share. É até normal, em algum momento da carreira, os cineastas fazerem esse tipo de filme, contando algo pessoal ou que funcione como uma declaração de amor à arte do cinema. Alfonso Cuarón fez isso em Roma e Pedro Almodóvar com Dor e Glória, por exemplo. Mas o Spielberg foi corajoso pra caramba nesse projeto. A história da família do Steven, que no filme se chama Sammy, envolve uma relação complicada entre os pais dele, incluindo até uma traição de uma das partes. E mesmo sendo uma ficção, o diretor decidiu colocar tudo isso lá, da maneira mais honesta possível e ainda assim, da maneira mais linda. I have had the time of my life, literally, because this is a time of my life.
O filme é ainda uma aula de roteiro. No elenco, a Michelle Williams brilha como a mãe do protagonista, assim como Gabriel Labelle, ator novato escolhido para interpretar a versão jovem e fictícia do Spielberg. No Oscar de 2023, lá estava o Spielberg indicado em direção com Os Fabelmans, provando que ele é amado não só pelo público. Aliás, com essa indicação, o Spielberg se tornou o primeiro cineasta a ser indicado ao Oscar de direção em 6 décadas diferentes. E só como diretor, ele já ganhou 2 vezes. Tá bom ou quer mais? Eu quero mais que mais que mil. Falando em querer mais, o Spielberg sempre quis mais, se arriscar mais, se desafiar mais. E a terceira posição prova isso. Em uma cinematografia tão recheada de sucessos de bilheteria e diversos gêneros, faltava o musical, pois ele foi lá e fez. Na terceira posição está Amor Sublime Amor. I'm just so proud and honored that I got this shot late in my career of being able to tell this story directly based on the 1957 Broadway musical. Musical é aquele gênero que ou você ama ou odeia, né? Não tem meio termo. Eu, particularmente, não sou muito fã, mas que a história do cinema deve muito aos musicais, especialmente na Hollywood da Era de Ouro, e isso é inegável. O Spielberg, como grande fã de cinema, queria homenagear o gênero e deixar a sua marca. Para isso, escolheu fazer um remake de um dos seus musicais favoritos da Broadway, que já teve outra versão cinematográfica em 1961. E a versão dele, dessa história de amor proibido entre membros de 2 gangues rivais, é tão boa quanto a versão original. O Spielberg dirigiu como se fosse um filme mais antigo mesmo, fator que é ressaltado pela fotografia magnífica do filme. Além disso, tem cenas que são verdadeiras aulas de direção. Sabe aqueles momentos que tem um monte de gente dançando e cantando? Aqui você assiste e pensa, só podia ser o Spielberg mesmo. E tem outra coisa que precisamos destacar de Amor Sublime Amor. Alguns críticos costumam dizer que o Steven é um diretor meramente técnico, que não é diretor de atores, pois esse filme é só mais uma prova de que essas pessoas não falam nada com nada. Pelo musical, a Ariana DeBose ganhou o Oscar de atriz coadjuvante, e ela é daquelas que rouba a cena. Bem ciente disso, o Spielberg deixa ela brilhar em cada momento que ela aparece. Eu não sou americana, eu sou puertorriqueña. E só a título de curiosidade, a Ariana não foi a única atriz a ir para o Oscar por um filme de Spielberg, viu? Ao todo, são 16 atores que foram indicados. Entre eles, além da Ariana, temos o Daniel Day-Lewis, que ganhou por Lincoln como ator, e o Mark Rylance, que levou o prêmio como ator coadjuvante por Ponte dos Espiões. E entre os demais indicados estão apenas nomes como Tom Hanks, Meryl Streep, Whoopi Goldberg e Oprah Winfrey. Eu falei o nome do Tom Hanks? Pois então, na posição número 2, temos um filme estrelado por ele, O Terminal. Sabe aquele filme que é bem cara de sessão da tarde para assistir com a família e que abraça a gente? Pois O Terminal é exatamente isso. O filme é inspirado em fatos reais e conta a história de um homem do leste europeu que passa a morar no terminal do aeroporto de Nova York. Isso porque o país dele desaparece depois de uma guerra civil e ele vira um apátrida, uma pessoa sem país e sem qualquer documento válido para a imigração nos Estados Unidos. A principal diferença é que na vida real o homem ficou vivendo no aeroporto de Paris. Tinha tudo para ser um dramão, né? Mas aqui o que dá o tom é a comédia. Tem várias cenas com situações curiosas e peculiares em que o homem acaba se metendo, como ter que tomar o banho na pia do banheiro ou usar o sistema de devolução daqueles carrinhos dos aeroportos para ganhar um dinheirinho e devorar um fast food completão. Bom, e se é de Tom que estamos falando, desculpa aí o trocadilho, mas o Tom Hanks arrasa e isso não é novidade para ninguém. Estamos falando de um dos atores mais carismáticos de Hollywood, que encanta em tudo que faz. Aqui não é diferente, em mais uma parceria dele com o Spielberg. Foram 5 no total. Além de O Terminal, Spielberg dirigiu o Tom em O Resgate do Soldado Ryan, que rendeu ao ator a indicação ao Oscar que eu falei antes, Prenda-me se for capaz, Ponte dos Espiões e The Post, A Guerra Secreta. Só esses títulos aí já dariam um listando, hein? 5 filmes do Spielberg com o Tom Hanks. E pode considerar que é uma lista dentro da lista, porque aqui todos valem muito a pena. She is the motivation of my best work. Mas o primeiro lugar desse listando não tem o Tom Hanks e ainda assim é uma preciosidade na carreira do Spielberg. O primeiro lugar fica com As Aventuras de Tintim. O filme é uma adaptação das famosas histórias em quadrinhos do Tintim,
um jovem repórter e aventureiro belga que se torna detetive em suas andanças por aí. Os quadrinhos foram criados pelo quadrinista Hergé, que o Steven chegou a conhecer. Sempre foi um desejo do diretor adaptar as histórias para o cinema, e quando surgiu a oportunidade, ele fez de uma maneira que ainda não havia experimentado: a animação. Ele captava o movimento dos atores reais e depois tudo era digitalizado. A animação foi considerada uma das melhores de 2011 e rendeu o Globo de Ouro da categoria. Também pudera, em um filme onde o título promete aventuras, Spielberg vai lá e entrega. É um filme visualmente lindo, daqueles que quase parecem obra de arte. Ele também é especial, porque mexe com o saudosismo de quem já havia lido os quadrinhos ou assistido a alguma das animações anteriores do personagem. Not bad. What do you think, Snowy? Além disso, um dos maiores atrativos do filme é a trilha sonora. Mais um acerto da carreira incrível do John Williams, parceiro recorrente do Spielberg em trilhas icônicas, como as de ET, Indiana Jones e Tubarão. As Aventuras de Tintin se tornou uma das 53 indicações ao Oscar do maestro. Sim, eu disse 53. O homem é sinônimo de trilha sonora, mas é melhor eu parar de falar desse assunto, porque vai que o Igor, o nosso outro redator que ama música, queira fazer um listando só com as melhores trilhas do John Williams ou do cinema. Ah, sei lá, né? Tô falando aqui como quem não quer nada. Joguei pro universo. Vai que... Sem pressão, tá, Igor? O listando de hoje tá acabando e eu não sei vocês, mas eu quero pra ontem uma sessão pipoca pra ver um desses incríveis filmes do Steven Spielberg. Agora, se você não concordou com a nossa lista ou se quiser bater na tecla de algum dos filmes clássicos, ok, eu deixo. Mas vai ter que ir lá no perfil do Prime, marcar a hashtag listando e falar tudo que tá no seu coraçãozinho. A gente vai amar. Aliás, amamos sugestões também para outros episódios. Beijos, galera. Até mais. Beijo, Spielberg. A gente te ama.